dia, galera, como é que vocês estão? Essa é a 11ª aula do 6º ano sobre Grécia Antiga, a segunda parte de Grécia Antiga. E hoje eu vou falar para vocês sobre as páginas 136, 137, 138 e 139. São 4 páginas do seu livro de história do 6º ano. Bom, para começar a falar, eu vou falar sobre Grécia Antiga, como eu já anunciei, mas antes de falar sobre a Grécia Antiga, eu quero te falar sobre o sentido de uma palavra muito, muito importante. Aliás, 2 palavras muito importantes. A palavra política, tá? A palavra política, que é tão menosprezada hoje em dia, ela tem a ver com a palavra polis, que é a cidade grega, a cidade antiga, né? A cidade-estado, tá? A política significava, na Grécia Antiga, administrar bem a pole, ou seja, fazer política significava se interessar pela sua própria cidade, já que cada um deles vivia numa cidade, logicamente, e cada cidade dessas era autônoma, independente uma da outra. Eu já falei sobre isso na aula passada. Ser um bom político seria administrar bem a cidade. Nossa, professor, mudou muito o sentido da palavra. Hoje em dia a gente fala que quem é honesto não se mete com política. Isso de uma certa forma, um preconceito nosso. Por que um preconceito nosso? Porque todos nós deveríamos nos preocupar com o fazer política. A humanidade, desde que ela começou, tá, há milhares de anos atrás até os dias de hoje, ela se governa através da política. Quando você tem um rei e ele vai administrar o seu reino, ele está fazendo política. Quando você tem uma ditadura e o ditador e os seus comparsas lá vão administrar aquele país, eles estão fazendo política, tá? Quando você tem um grupo de pessoas governando, eles estão fazendo política. Então não tem outra forma de governar o mundo sem fazer política. Que isso fique muito claro, tá? Eu posso fazer boa política ou má política, e isso pode trazer bons resultados para a sociedade ou maus resultados para a sociedade. Aqui no nosso país, infelizmente, a gente tem uma longa tradição de má política. Daí as pessoas terem tanto preconceito contra a política, acharem que quem se mexe com isso normalmente não é gente honesta, tá? Nós temos motivos para falar isso, mas a gente também tem que pensar política, e é isso que o seu livro está falando, de uma outra forma. Além disso, o seu livro traz a ideia de cidadania. O que é cidadania? Tá? Cidadania é a ideia de que aquela pessoa tem direitos e deveres com a sua sociedade. Se eu sou um cidadão, e todos nós somos cidadãos brasileiros, ao plural, cidadãos, não é cidadões, não. Cidadões é um conjunto de cidades muito grandes. Todos nós somos cidadãos, quer dizer que nós temos direitos e deveres com a nossa sociedade, tá? Não é só direito e não é só dever, são as duas coisas juntas, tá? Deu para entender isso? Bom, agora que você já entendeu essa conversa inicial que está explicada de forma muito resumida no seu livro, eu vou te explicar sobre a Grécia Antiga de fato. Tá? Esses conceitos de cidadania e de política surgiram lá, por isso que eu estou falando deles aqui agora. Tá? Então, vamos lá. No começo, a cidade grega ela era governada por um rei. Cada cidade tinha um rei, chamado em grego de Basileu. Tá? O Basileu fazia as leis, mas para fazer as leis daquela cidade, ele escutava um conselho de guerreiros, de líderes, que depois, com o tempo, vão ser chamados de nobres. E aí essas cidades vão ser governadas de uma maneira que nós chamamos de oligarquia. Oligarquia quer dizer governo ou poder para poucos. Quer dizer que poucos, que eram esse conjunto de guerreiros, né, que ajudavam esse rei no primeiro momento e que depois acabam fazendo tudo eles mesmos. E aí a ideia de rei ele continua lá, mas na prática quem governa é a oligarquia, esse conjunto menor de pessoas, todos homens, tá?
É triste falar isso, mas é uma verdade, então eu preciso contar. A sociedade grega é uma sociedade antiga, é uma sociedade absolutamente machista. Então as mulheres não governam, as mulheres não participam da vida pública, elas não participam da política, tá? Só os homens, pelo menos elas não participam diretamente. Bom, só que uma coisa mudou, e isso é muito importante. Se num primeiro momento o grupo de guerreiros, que são considerados nobres, eles vão para a guerra e eles acabam decidindo tudo porque são eles que vão para a guerra, tá? E aí você tem que pensar, por exemplo, nas imagens da Ilíada e da Odisseia. Esses são o grupo de guerreiros do século VIII a.C., nono a.C. Com o tempo, aquelas pessoas que não eram tão ricas, que não eram grandes fazendeiros, mas que tinham um pedaço de terra mais ou menos razoável, que conseguia sobreviver, que é o que a gente chamaria hoje em dia de um sítiozinho, tá? Essas pessoas têm dinheiro suficiente para comprar uma espada, comprar um escudo, que era caro, tá? E essas pessoas começam a ir para a guerra também. Essas pessoas vão se tornar, esses homens vão se tornar o que nós chamamos de hoplita. O hoplita é aquele sujeito que faz o treinamento militar desde criança e ele luta com seus iguais, tá? Então, a imagem que eu quero que você tenha é a imagem do filme 300. Se você não assistiu o filme 300, não assista, ele não é adequado para a sua idade, tá? Não é adequado. Então, eu não vou recomendar o filme, logicamente. Estou falando sério sobre isso. Mas é aquela imagem dos homens lutando um ao lado do outro, tá? E um defendendo o outro, eles lutam todos iguais. Por que isso é importante para a política? Porque quando esses homens que não são tão ricos, que não são grandes fazendeiros, começam a lutar, eles começam também a defender a ideia de que eles têm que participar da política, que eles têm que decidir o rumo da cidade. Então, participar da política aqui é decidir o rumo da cidade, participar do governo. Fala, olha, onde nós vamos gastar o dinheiro desse imposto? Olha, nós vamos decidir a guerra. Se eu vou para a guerra, eu quero decidir se vai ter guerra ou não. Afinal de contas, sou eu que estou correndo o risco de morrer lá. Tá? E isso vai fazer com que surja na Grécia Antiga uma ideia sensacional que eu particularmente sou absolutamente fã, que se chama democracia. Democracia quer dizer governo do povo. Tá? A palavra demos em grego quer dizer povo. Tá? Não tem nada a ver com demônio, não, pelo amor de Deus. Não vai confundir uma coisa com a outra. Tá? Democracia, governo do povo. Então, os homens todos daquelas cidades decidem o futuro da sua própria cidade. Cada um decidindo o futuro da sua própria cidade. Isso surgiu, a gente tem relatos concretos, fontes históricas concretas na cidade de Atena. Tá? Na cidade de Atenas é a cidade onde a gente tem mais informação. Tá? Bom, mas isso não foi um processo rápido. Eu estou te contando aqui em 1 minuto, 2, mas isso não foi um processo rápido. Surgiram na cidade de Atenas uma série de políticos considerados muito importantes. Tá? Eles são chamados de tiranos. E aí eu vou... Como é que eu vou dizer? Eu vou explicar o sentido de tirano na Grécia Antiga. O seu livro não tem esse sentido aqui, então é uma falta no livro, não é um erro, mas é uma falta. Tá? Para nós, tirano é alguém que rouba o poder e que não merece estar lá, e que pune todo mundo que critica ele. Na Grécia Antiga, esse não é o sentido de tirania. Tirania para eles é alguém que saiu do meio do povo, ou pelo menos com apoio popular, e subiu ao poder. E ele não é um governante melhor nem pior do que os outros. Ele simplesmente tem uma origem baseada no apoio popular. Alguns tiranos muito famosos foram o Solo, o Clístenes e o Pisístrato. Sim, o nome dele era Pisístrato mesmo. Tá? Se você está procurando um nome para o seu futuro filho,
você pode colocar Pisístrato, que é um bom nome, eu acho. Né? Eu fico imaginando. Pisístrato, vem jantar. Pisístrato, para de brincar na rua e vem para casa. Tá? Então, e o que esses tiranos fizeram ao longo dos seus governos, cada um em uma época? Tá? Primeiro que eles acabaram com a escravidão por dívida. Quem fez isso foi o Solon. Isso era muito importante. Tá? Na Grécia Antiga, se um cidadão, até o governo do Solon, tivesse devendo dinheiro para outro depois de muitos anos, ele acabava se tornando escravo do outro, que é uma situação terrível, humilhante. Tá? Você imagina um brasileiro ser escravo de outro brasileiro. Horrível. Horrenda a situação. Além disso, ele estabeleceu um conselho, que é o que a gente chama de assembleia. Tá? Na época tinha um nome, logicamente um nome grego, chamado eclésia. Tá? A assembleia, que participavam todos os homens adultos que iam para a guerra. Tá? Então, o rapaz fez 17, 18 anos, ele se tornou um guerreiro oficialmente, tá? Um hoplita, ele começa a participar da assembleia para decidir o futuro da sua própria cidade. E até quando ele pode fazer isso? Enquanto ele tiver idade suficiente para lutar, ele está eclésia. Além disso, então pode ter 50, 60, 70 anos de idade. Tá? A parte militarizada da Grécia é uma parte absolutamente importante da vida pública. Tá? Além disso, ele criou também a Bulê, que é o conselho de 400 anciãos. Tá? Eles eram escolhidos. Os 400 anciãos quer dizer uma pessoa velha que todo mundo respeita. No mundo antigo, os idosos são muito respeitados. Tá? Diferente de hoje, muitas vezes a gente vê as pessoas mais idosas não sendo respeitadas. Mas esses anciãos, eles ajudavam a eclésia a elaborar leis, a construir ideias e tudo mais. Tá? Depois, com o tempo, essa bulê passa de 400 para 500, se torna mais popular. É importante dizer para vocês, eu acho que sobre essa parte é isso. Ficou faltando agora a página 139. É importante eu dizer para vocês o seguinte, alguns detalhes. Primeiro, só participa da eclésia, da assembleia, juntava todo mundo lá, 5, 10, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, 40 mil pessoas. O seu livro tem um gráficozinho em pizza, que é um gráfico redondinho, na página 139, que eu acho sensacional. Nunca tinha visto isso num livro de ensino fundamental. Tá lá, a cidade de Atenas no século V tinha 40 mil cidadãos, 120 mil mulheres e crianças, 60 mil escravos e 135 mil estrangeiros. E aí eu vou te explicar o que é isso, para você entender tudo. Primeira coisa, quem que é cidadão? Só pode ser cidadão no século V a.C. quem for homem, quem for nascido na cidade de Atenas. Tá? Isso vale para a cidade de Atenas. E as outras cidades gregas? A gente não sabe. A gente que eu digo, os historiadores do planeta Terra, não sou só eu que não sei. Tá? Não tem os números disso, então só pode ser cidadão. Quem é homem, quem é nascido na cidade de Atenas e que tem o pai e a mãe já ateniense, tá? O pai já era cidadão. Quem não pode ser cidadão, quem não tem direito a voto, todas as mulheres, todo mundo que não é nascido na cidade de Atenas. Para eles, eu já falei isso na última aula, se eu sou de Ribeirão Preto, vamos supor que Ribeirão Preto fosse uma cidade grega. Se eu sou de Ribeirão Preto, se eu for até Cravinhos, lá oficialmente eu sou estrangeiro. Não quer dizer que eu não possa entrar. Eu vou poder entrar, vou poder viver na cidade de Cravinhos se eu quiser, mas eu nunca vou poder votar lá.
Se tiver uma guerra, eu não vou para a guerra, porque eu sou considerado estrangeiro. Quem não é daquele país hoje em dia é um estrangeiro. O estrangeiro pode vir morar no Brasil? Pode. Se ele não for considerado um criminoso aqui, pode vir quando ele quiser, tendo dinheiro. Ele pode ter uma vida aqui, abrir um negócio aqui? Claro que pode. Muito bem-vindo. Tá? Era isso que acontecia. O estrangeiro na Grécia Antiga, ele é chamado de meteco. O meteco, normalmente, na cidade de Atenas, ele trabalha com o comércio, tá? E ele não tem direito à cidadania. Além disso, também não tem direito à cidadania, não participa da política, os escravos. Presta atenção nisso. Os nossos escravos da história do Brasil, em geral, eles eram negros. E isso, inclusive, fez surgir no brasileiro um racismo terrível, que a gente não consegue arrancar da alma da gente. É um negócio terrível. Mas na Grécia Antiga, o escravo era o cara que perdeu a guerra. Então, se eu vou lutar contra uma outra cidade, a outra cidade perdeu, os que ficaram vivos lá muitas vezes viravam escravos da minha cidade. Tá? Por isso, o sujeito podia ser loiro dos olhos azuis e ele seria escravo. Deu para entender isso? Tá? Eu acho que tá bom, já falei demais. Beijão, tô morrendo de saudade de vocês, tá? Espero encontrá-los logo. Tchau, tchau.